Bom dia a todos, como estão? Bom dia, professor. Temos um probleminha técnico aí, acho que saiu um link aí no grupo do WhatsApp, mas eu acho que o link do WhatsApp não corresponde a esse link aqui da reunião. Acho que algumas pessoas estavam tentando entrar pelo link de lá. Vamos aguardar um minutinho aí enquanto as pessoas vêm para o link. Lembrando que a gente vai sempre usar este link aqui, tá? Que foi o link enviado aí por e-mail para todos, para o acesso a todas as reuniões. Bom dia, meu querido. Bom dia, Rodrigão. Acho que postaram um link aí no grupo mais cedo e algumas pessoas estavam tentando acessar pelo link que está lá no grupo, mas que não é o link que corresponde a esse aqui, não, dessa reunião, tá? Acho que Eu foi vou isso ver que aconteceu com algumas eu pessoas vou ver aí. o que aconteceu. Eu estava acompanhando aqui o WhatsApp, e aí acho que o professor João Paulo não pôde, que ele que tinha ficado responsável por estar gerenciando isso, ele não pôde hoje pela manhã, e aí não sei direito o que aconteceu, mas eu vou investigar aqui. Daqui a Não, pouco eu mas já. foi só, acho que o erro foi só de comunicação. Postaram um link no grupo do WhatsApp hoje cedo que não é o link da reunião, é outro link, não sei de onde. E aí algumas pessoas acho que viram o link lá e clicaram pelo link, e aí o link era de outro espaço, não era dessa reunião. Lembrando que vamos usar sempre esse mesmo link, né? Que foi o link enviado já por e-mail para todos. É, Thaís está aí na reunião? Não é? Thaís, deixa eu ver aqui. Thaís? Oi, bom dia. Estou Bom sim. dia, Flor. Bom dia, querido. Estou só esperando, né, uns minutinhos aí para a pessoa entrando, não é isso? Joia. Aí você que manda, você comanda aí, viu? Espero Tá. mais quantos minutos? Uns 3 Então, minutinhos? deixa eu só, né, rapidamente, Thaís, para vocês, né, tocarem aí as atividades, né, já mais uma vez, né, saudar a todos, aqueles que entraram, né, recentemente, tivemos algumas pessoas que não puderam continuar, tiveram alguns problemas aí, né, apesar de terem sido selecionadas, e tivemos o acesso de algumas outras pessoas essa semana. Então também já saldo aqui todos, né, que estão aqui de volta, é, e todos novos, né, que vão começar as atividades hoje, dizendo que para a gente é muito importante ter todos vocês aqui. Acho que vai ser uma troca importante de conhecimento, e muita discussão em relação à pesquisa. Nossas atividades, elas sempre serão realizadas nesse momento da sexta. Obviamente, né, que ao longo da semana teremos alguns materiais, algumas dicas de leitura para vocês, para complementar as atividades e para que vocês também, né, de alguma forma, já tenham contato com algum dos temas que a gente vai estar trazendo para discussão nas nossas reuniões. Então, eu queria mais uma vez saudar a todos, né, agradecer a confiança de todos que estão aqui presentes, tá? A gente vai estar sempre acompanhando aí, cada semana temos um tópico importante aí dentro da nossa programação, né? Lembrando que o momento de discussão é o momento da gente aprofundar algumas dessas questões, né, que nós temos, mas que é importante que todos vocês acompanhem aí os materiais que serão enviados, disponibilizados para vocês, porque esse momento ele é muito curto para a gente poder, né, discutir todos os aspectos relacionados a esses temas, tá? Então peço que vocês fiquem atentos aos materiais e às atividades que serão propostas aí no nosso grupo, tá? Então saudando a todos aí que estão presentes e desejar aí mais um dia bom aí de atividade. E à vontade aí, Thaís, Rodrigo, para seguir o caminho aí. Olá, pessoal, bom dia. Hoje estamos com mais uma programação do nosso GPS Entrevista, nosso telejornal. Pois é, vocês pediram, o povo clamou por essa palestra e hoje estamos aqui.
com essa palestra maravilhosa, onde vamos aprender passo a passo como ingressar no mestrado, no doutorado, não só da UFBA, mas de outros programas também. Eu quero chamar aqui para vocês a nossa super palestrante de hoje, ela que tem um currículo renomadíssimo, não é de Harvard, mas quase isso. Então, eu chamo para vocês a fisioterapeuta, mestre, doutora, professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia, coordenadora do Núcleo de Estudos em Semiologia e Propedêutica Clínica, líder do Grupo de Pesquisa Clínica, ergo, filha, mãe e esposa, nossa querida doutora Maria Luísa Caires Comper. Pode entrar, minha linda. Bom dia. Vocês me escutam bem? Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, sim. Então, assim, queria agradecer o convite, né, do grupo e do GPS Entrevista. É um prazer estar aqui nesse programa renomado, né, e de alguma forma trazer, poder, né, contar um pouco da história e trazer alguma informação ou alguma contribuição aí para quem está nos assistindo. Exatamente. Então, para iniciar nosso bate-papo de hoje, tivemos algumas perguntas, né? Algumas pessoas ficaram super curiosas. Como é que se insere nesse ambiente de pesquisa? Como é que faz esse passo a passo? Então, nossa produção preparou para várias perguntas maravilhosas. Podemos iniciar, Malu? Sim, quando quiserem. Então, na primeira pergunta. Sabemos que você é defensora da fisioterapia baseada em evidências. Por que isso? Nos explique. Bom, para falar um pouquinho sobre o porquê, eu tenho que contar um pouco também da minha história, né? E acho que essa entrevista vai, talvez, nessa direção. Eu me formei há algum pouco tempo atrás, né, em 2003, no momento em que a fisioterapia ela estava muito amparada pelas outras ciências, né? Pelas ciências biológicas, pelas ciências sociais. E a gente escutava muito naquele momento de que não existia tanta evidência que suportasse as intervenções fisioterapêuticas. Tanto é que na graduação acontecia, às vezes, de um professor trazer uma informação e outro trazer uma informação totalmente diferente, por exemplo, quanto à sensibilização álgica, enfim. E depois que eu me graduei, né, que eu ingressei no mercado de trabalho, algumas inquietações foram surgindo, né? Não só de qual área seguir, mas por que acreditar naquelas intervenções que eram as mais utilizadas. Mas eu acredito que essa aproximação com a fisioterapia baseada em evidências, ela tenha se tornado muito forte no momento em que eu entrei no mestrado. Eu cursei o programa de mestrado da Unicid. Alguns de vocês devem conhecer o coordenador de lá, que é o professor Leonardo Costa, famoso aí nas redes sociais. E foi a primeira, acho que foi a segunda ou terceira vez que ele trouxe esse contexto, né, depois que ele fez o doutorado dele na Austrália, e aí a aula inaugural do mestrado foi sobre isso, né, sobre o quanto que a fisioterapia, ela precisava se apoiar em evidências científicas para que a gente pudesse se fortalecer enquanto profissão, né, para que nós também pudéssemos tomar as nossas decisões fundamentadas nas nossas ciências, né, na nossa produção de conhecimento. E aquela fala dele mudou para mim, porque ele foi trazendo as evidências mais recentes, eu fui me inquietando, do tipo, o que ele trazia de dor lombar, e que ele trazia que não fazia sentido, porque a evidência já tinha mudado, eu falava, mas eu ainda faço isso com o meu paciente. Tá errado, né, e aquilo me motivou, e eu disse, eu quero fazer isso, eu quero que as minhas intervenções sejam fundamentadas, apoiadas nas melhores evidências científicas. E isso mudou completamente. Nessa época, eu trabalhava como consultora em ergonomia, em uma indústria, eu era lotada em uma indústria, mas eu também prestava serviço para outras,
E eu decidi que, a partir dali, as minhas intervenções, elas não seriam mais apoiadas em discursos de experts, elas seriam apoiadas nas evidências. E isso mudou completamente a minha prática, e a partir daquele momento também, eu decidi que eu iria mudar a forma de ensinar os meus estudantes. Então, mesmo estando numa universidade, sendo professora de uma universidade particular, que às vezes não tem tanto estímulo à pesquisa, a gente conseguiu implementar grupos de estudo, a gente conseguiu trazer, né, esse conhecimento para dentro das disciplinas e, a partir dali, começar um movimento de produção científica. E, desde então, o meu desejo, né, enquanto fisioterapeuta, e o que me moveu a estar aqui nesse grupo é exatamente esse, que esse conhecimento possa alcançar os colegas e que, a partir disso, a gente consiga consolidar a nossa profissão cada vez mais. Maravilha, excelente. A outra pergunta, Malu. Quando você tomou a decisão de incorporar a fisioterapia na ciência, fazendo esse link entre as duas coisas, sua prática com a evidência? Então, vai bem nesse gancho do que eu acabei de dizer, né? Dessa minha história lá na saúde do trabalhador. E aí eu vou contar um pouquinho do que muitas vezes acontecia, né? Eu me formei muito nova, então, assim, ainda somos, né? Mansueto, Rodrigo, ainda somos muito jovens, mas eu tinha 21 anos na época. E nas empresas, quando a gente trabalha com ergonomia, a gente recebe muita auditoria, né? A gente recebe auditoria de outros consultores, e a gente recebe visita do Ministério Público do Trabalho, a gente faz reunião com advogados, e aí, só um minuto. E aí, quando eu passei a fundamentar as minhas práticas, né, nas evidências, o meu discurso e a forma como eu trabalhava com essas pessoas mudou. E até a forma como eles lidavam também comigo. Porque muitas vezes, quando chegava um consultor de fora, né, de São Paulo, e no Nordeste, aí via uma mulher jovem, né, nordestina, trabalhando com ergonomia, eles tinham dúvidas do que eu fazia, né, se eu estava fazendo da forma correta. E as evidências, elas me ajudaram a encarar, né, a ter autonomia nesse sentido, porque daí eu não lidava mais com o discurso do que eu estava fazendo a partir das minhas decisões isoladas. Eu apoiava e mostrava para eles, olha, diagnóstico ergonômico, né, ou a intervenção que eu fiz foi baseada nesse estudo, e que eles fizeram dessa forma. Ou o método que eu utilizei para avaliar os trabalhadores foi esse, e ele tem uma confiabilidade, uma reprodutibilidade que a gente possa confiar. E isso foi mudando a forma como as pessoas também viam o meu trabalho. E eu estou falando de saúde do trabalhador, mas isso vale para todas as áreas. Quantas vezes nós somos questionados quanto às nossas intervenções, e às vezes a gente não se sente apropriado dessa ciência para dizer assim, não, olha, eu estou tomando a decisão, por exemplo, de prescrever tal recurso eletrofísico porque houveram estudos que mostraram que ele é eficaz, ou eu estou deixando de usar tal recurso porque houveram estudos que disseram que não faz sentido usá-lo ou não, né? Então, a partir do momento em que esse conceito da fisioterapia apoiado em evidências foi incorporado na minha prática, eu passei a tomar decisões mais seguras. E aqui eu queria trazer até um ponto, que é um ponto de confusão, né? O professor Mansueto falou disso no encontro passado. Eu queria desmistificar a ideia de que a fisioterapia baseada em evidências é simplesmente pegar o artigo e ler o artigo e reproduzir esse artigo. Longe disso, né? A fisioterapia baseada em evidências, ela tem 3 pilares essenciais. Um que são as evidências, né? Outro que é a expertise do profissional, do clínico, do fisioterapeuta. E outro que é a percepção, a vontade do próprio paciente, né? Nada sobre mim sem mim, a gente está apoiado nisso. Então,
Quando eu articulo, né, interligo esses 3 pilares, é aí que eu faço a fisioterapia baseada em evidências. Então, na minha área era mais ou menos assim. Tinha um questionamento. Por exemplo, um setor, um departamento, vamos pensar em hospital, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Trabalho num hospital e tem, lá na UTI, por exemplo, no setor de emergência, eu estou com um número grande de trabalhadores sendo afastados ou dando atestados por causa de dor lombar. Então, essa é uma pergunta clínica, inclusive, né? O que fazer? O que está acontecendo para que isso aconteça? Então, eu vou lá na evidência e eu busco entender o que pode estar acontecendo e quais intervenções eu posso fazer que são intervenções custo-efetivas, ou seja, né, quais que seriam efetivas para esta população do estudo. Então, eu pensei na minha pergunta clínica adaptada à minha população do estudo. Quando eu resgato essas evidências, eu vou ter que ler essas evidências, eu vou ter que ver se elas fazem sentido para essa população, e daí eu vou ter que levar, nesse caso, para o gestor do hospital e dizer assim, olha, a gente tem aqui essas possibilidades. O que você acha que vai dar certo aqui no hospital? E posso fazer mais, eu posso ir para os trabalhadores e também fazer a mesma situação. Quer dizer, eu usei da minha expertise, eu localizei a evidência, mas eu vou levar para o paciente, nesse caso, o trabalhador, para que ele possa refletir sobre o que se ajustaria ali. É a mesma coisa que a gente pode fazer na ortopedia, por exemplo, né? Se não fosse um trabalhador, se fosse um paciente com dor lombar, em que há evidências robustas de que a melhor intervenção ela está apoiada em exercícios. Eu poderia trazer para o meu paciente e dizer, olha, no seu caso, o ideal é a gente usar alguma técnica de exercício. E a gente pode utilizar cinesioterapia convencional, a gente pode utilizar pilates, a gente pode utilizar outros recursos que envolvam exercício. Cada um deles tem essas características, esse custa tanto, esse vai ter que ser mais vezes, esse menos. O que é melhor para você? Então, isso é a fisioterapia baseada em evidências, né? Então, é importante que isso fique claro para todo mundo, para que a gente possa, inclusive, desmistificar aquela ideia de que pesquisador está longe de clínico e que isso nunca vai chegar na prática, né? Longe disso. Te respondi? Respondeu sim. E o público está, assim, um pouco afrontoso, né? Como diríamos hoje na linguagem popular. Então, uma pergunta um pouquinho mais ousada aqui que eu vou fazer para você. Acho que você tem super competência para respondê-la. Então, depois que você, né, cursou esse caminho do mestrado, também ingressou no doutorado, realmente mudou o seu título? Você acha que tem alguma coisa a mais quando transfere, quando vai acumulando esses títulos? É somente isso? Nunca que foi só o título, né? E tudo mudou, eu acho. Eu tenho uma linha, tipo, antes e depois, né, de estar no programa de mestrado e de doutorado. Então, até para te responder, eu queria já contar um pouquinho da história de como eu cheguei lá, né, de como que eu cheguei no mestrado, e aí alguns de vocês, né, esse grupo ele é muito diverso, então tem estudantes de graduação aqui, de pós-graduação, e cada um de vocês tem uma história, né, cada um tem uma motivação pessoal e profissional para estar aqui, inclusive, né, que é um investimento de tempo, é um investimento abdicar, muitas vezes até de estar atendendo um paciente para estar aqui, e existe uma motivação por trás, e é isso que vai contribuir para a construção da história de vocês. Então, a minha história com o mestrado, primeiro com o mestrado, né, como eu disse, eu me graduei lá em 2003, 2004, e durante a minha graduação, eu sempre gostei de ensinar. Então, assim, desde o primeiro semestre, quando tinha oportunidade de ser monitora ou de participar de algum grupo de estudos e tal, eu estava lá. Por quê? Porque eu gostava de estudar. Quando não tinha nada, não tinha disciplina, não tinha nada, eu falava assim, vamos, gente, estudar junto? Então, esse contato com o ensino na graduação, ao longo, né, dos anos, me fez ver que o que eu queria era ser professora. Eu queria ser fisioterapeuta,
Até porque a minha escolha de ser fisioterapeuta foi única, eu não faço parte do grupo que queria alguma coisa da saúde e foi para fisioterapia, ou que queria medicina e foi para fisioterapia, não. Eu queria fisioterapia, porque eu fui paciente de fisioterapia há muito, muito tempo, né? Eu tenho espondilolistese lombar, e na época, eu sou de Teixeira de Freitas, né? E na época, para eu ser atendida, não tinha fisioterapeuta em Teixeira. Eu tinha que vir ou para Itabuna, que fica a 400 e poucos quilômetros, ou até Porto Seguro. E assim, tendo passado por essa experiência ao longo da minha adolescência, eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero trabalhar com isso. Então, eu queria, quando eu entrei na graduação, né, eu queria ser fisioterapeuta, mas eu queria ensinar também. E aí, quando eu saí, que eu ingressei no mercado de trabalho, eu busquei essas duas áreas, né? Eu busquei uma capacitação, uma educação continuada para fisioterapia, e eu também busquei conhecer e estudar um pouquinho mais de quais possibilidades haveriam no ensino. E nessa época, aqui em Itabuna, não tinha nenhum curso de graduação. Tinha de educação física, né? E eu falei, não, então eu vou, já que não tem fisioterapia, eu vou tentar pela educação física. E aí eu fiz, passei, comecei a dar aula no curso de educação física, e 2 semestres depois, o MEC autorizou o curso de fisioterapia. E isso, né, entre esse período de estar na educação física e ir para a fisioterapia, eu falei, não, eu preciso ampliar os meus estudos, né, eu preciso ingressar no mestrado, porque ele vai me capacitar para ensinar melhor, né, meus estudantes. Ele vai desenvolver em mim outras habilidades. Até porque nesse momento eu me sentia limitada, por exemplo, nas orientações de TCC do curso de Educação Física. Alguns estudantes, eu dava aula de biomecânica, e alguns estudantes me procuravam, e assim, eu não me sentia preparada, porque na época da minha graduação, pessoal, tá longe do que vocês têm hoje. TCC era algo formal só para cumprir tabela, né? A gente não falava de ciência como a gente fala hoje, a gente não falava de iniciação como a gente fala hoje. Então, eu comecei a sentir essa necessidade, eu preciso aprender isso para ajudar os meus estudantes. E aí eu comecei a me mobilizar, só que naquele momento, para mim, era impossível não fazer um programa de mestrado aqui, em Itabuna. E aqui só tinha o UESC. E na UESC só tinha um programa de saúde, que era em meio ambiente e desenvolvimento de saúde. Cheguei a conversar com o coordenador do programa, chegamos a ver um possível orientador, uma possível temática e tal. E aí, um determinado dia, saí de lá, com esse orientador, com essa temática, pronta para fazer o processo seletivo na UESC. E nesse mesmo dia, eu recebi a confirmação de que eu estava grávida da minha primeira filha. E aí eu falei, ai, gente, eu nem vou seguir, eu vou ser mãe agora, né? Mais que aprender ciência, eu preciso aprender a ser mãe. Esse era o meu, eu falei que eu queria ser professora, que eu queria ser fisioterapeuta, mas meu sonho também era ser mãe. E aí eu fui ser mãe, vivi a experiência de ser mãe, aí quando foi aproximando de 2010, eu falei, não, agora, né, minha filha já está maior, agora eu posso voltar a pensar nesse plano de vida que era fazer o mestrado. E aí eu falei, eu não quero, aí eu já comecei a colocar na minha cabeça que eu não queria nada longe da minha área, eu queria fisioterapia, de novo, né, o amor, o coração pulsa, eu falo, eu quero estudar isso, eu quero isso para minha vida. E aí foi quando eu comecei a buscar, aí eu já deixo uma dica para vocês, e vocês que estão aqui ouvindo, com certeza já fizeram isso porque estão aqui. Eu comecei a buscar oportunidades, levantei quais eram os programas, onde eles estavam, se tinha possibilidade de ir e vir, tipo, fazer uma disciplina e voltar, ou se eu teria que ter dedicação exclusiva lá na cidade onde tinha. E nessa época eram muito poucos programas de fisioterapia. Até que eu encontrei a Unicid, e a Unicid é uma universidade particular, mas ela é apoiada, ela tem muitas bolsas e tudo mais. Conversei com a minha orientadora, com a professora que se tornou minha orientadora, e ela explicou que eu poderia ficar indo e voltando. E durante um ano, pessoal,
eu fui para São Paulo todas as semanas, com exceção das férias de julho. Então, eu ia quinta e voltava domingo, ia quinta e voltava domingo. Eu nem desarmava mal. E daí eu fiz o mestrado, e o mestrado já mudou tudo, como eu disse, né? A aula inaugural já mudou tudo. E aí, cada professor que vinha, os professores traziam olhares diferentes, né? Lá a gente tem professor de várias áreas da fisioterapia, todos com uma experiência grande na pesquisa, alguns da área básica, mas muitos da área clínica. E aí esse foi o ponto de mudança, né? Eu acho que escolher estar lá para pesquisar sobre a prática da fisioterapia foi um dos pontos que mudou, que fez essa linha divisória entre a Maria Luísa antes e depois do mestrado. E eu imagino que é mais ou menos o que vocês estão aqui vão ter depois que a gente encerrar esse ciclo de estudos do GPF, principalmente para quem não tinha tido nenhum contato com a pesquisa antes, né? É uma linha divisória para quem tem acesso a esse mundo. E aí mudou minha prática, e aí eu falei, não, agora eu não quero mais ser só fisioterapeuta e professora, eu quero ser pesquisadora. E eu falei, já que eu estou aqui, já que eu estou investindo, né, eu não tive bolsa, foi remunerado, foi muito difícil financeiramente, mas eu falei, já que eu estou aqui, eu quero aprender a fazer esse negócio, porque eu quero isso aqui para minha vida. E aí eu falei, falei com a minha orientadora, eu quero que você me inclua em todas as possibilidades de produção que tiver, em diferentes estudos, desfechos e tudo mais. E aí isso mudou, não só a minha prática, mas mudou a forma como eu enxergava a ciência. E aí criou a habilidade de entender, por exemplo, onde que eu vou usar e vou ler e vou entender um ensaio controlado randomizado, onde que eu vou usar um estudo longitudinal e qual informação eu vou ter do estudo longitudinal, por que eu vou usar testes só em questionários que usem propriedades de medida. E aí isso é intrínseco, né? É uma engrenagem. Daí você muda o conhecimento, você muda a prática, muda o conhecimento e por aí vai. E aí, na época, eles não tinham doutorado ainda, o programa de doutorado, eles só tinham mestrado. Eu finalizei o mestrado e eu falei com meu marido, agora é a hora da gente ter outro filho se a gente for ter. E aí eu tive minha segunda filha. Meus filhos fazem parte da minha produção, porque vocês viram que está tudo interligado. E aí foi quando surgiu o doutorado. E aí uma outra dica que eu já deixo, né? Como eu usei esse tempo do mestrado para produzir, eu não tinha nada de produção antes, a não ser que eu dava aula, que eu tinha orientado alguns TCCs, e só. Não tinha apresentação de trabalho em lugar nenhum, não tinha nenhum artigo científico, não tinha nada. Porque às vezes vocês podem estar escutando aqui pensando assim, mas eu não tenho nada, eu estou começando do zero. Beleza, eu também comecei do zero lá em 2010, quando eu entrei no mestrado. Assim, tinha só experiência de docência, nada de produção científica. Então, eu usei o mestrado para fazer isso, para cobrir essa lacuna. E aí, por conta disso, no doutorado, eu ganhei bolsa. Eu ganhei bolsa da universidade, eu não precisei pagar pelo meu programa de doutorado. E aí foi outra mudança. Porque uma coisa é você estar no mestrado, o orientador, geralmente, ele coloca meio que a gente debaixo da asa, né, e ele vai, você tem dúvida, ele vai te ajudando, né. No doutorado, o orientador, ele te empurra na beira do penhasco, e aí ele faz assim, voa, filho, que agora você tem asa, né. E aí mudou tudo, porque mudou minha autonomia de pensar projeto, de fazer projeto, de localizar evidências, né, de apresentar trabalhos em congressos internacionais. Então, assim, nunca foi só o título. Eu acho que, de tudo, menos importante, talvez, tenha sido o título. Onde o título é importante? O título, ele é importante na sua remuneração. Porque, e na verdade, na possibilidade de você estar fazendo concurso, né, processos seletivos e etc. Então, isso foi outra coisa que mudou. Porque, a partir do mestrado e doutorado, eu decidi. Na verdade, quando eu finalizei o doutorado, eu decidi que eu só iria ser professora e pesquisadora, era o que eu queria para a minha vida.
E eu falei, agora eu vou estudar para concurso público, porque a gente só consegue fazer pesquisa em universidade pública. Não tem jeito. E assim, né, quem é professor de universidade pública sabe que a gente consegue tracionando o motor, porque a gente muitas vezes não tem recurso, né, tem que dar milhões de aula e tudo mais, mas ainda é onde a gente consegue. Na instituição privada está cada vez mais difícil. Não é impossível, mas é difícil. E aí, o fato de ter o título, ao longo da minha história, foi mudando a remuneração, né? E me deu a possibilidade de hoje estar numa universidade federal, que se tornou o meu plano de vida. Existem alguns estudos de mercado que eles dizem que, em geral, você aumenta entre 30% e 40% a cada um desses títulos no seu salário. E aí, uma das coisas que vocês podem estar me ouvindo e se perguntando, né, pensando assim, mas eu não quero ser professor, eu quero ser fisioterapeuta, então, de que isso vai mudar na minha vida? Eu diria que muita coisa. Inclusive na remuneração, mesmo que você não tenha um salário fixo. Por quê? Porque se você toma decisões mais assertivas, ou seja, você estuda um protocolo, implanta um protocolo compatível com o seu contexto, com os seus pacientes, né? Em que você já viu que essa intervenção ou que esse protocolo ele tem efeitos positivos, né? Se você adota medidas, a gente, infelizmente, na prática fisioterapêutica, a gente quase não usa instrumentos para medir antes e depois da conduta, né? Você atende o paciente e você só pergunta, muitas vezes você só pergunta assim, como o senhor está? Mas é muito além disso, né? Como é que está a limitação de movimento que ele tinha antes? Você mediu no início e agora, depois das suas, sei lá, sessões, 4 sessões, houve alguma melhora? E depois de mais 4 e mais 4, o que melhorou no paciente de fato, a não ser a percepção que ele traz? A percepção dele é influenciada por muitas questões, né? Então, entender a ciência também vai ajudar você a adotar ações dentro dos seus atendimentos que vão gerar melhores resultados para o seu paciente. Gerando resultados melhores para o seu paciente, você tem condição, né? Você vai ter condição de ter um custo maior. Não é assim para tudo? Em todas as áreas, não é assim? Se eu trago resultados melhores, geralmente a gente não paga mais por quem traz resultados melhores. Se eu quero ir, sei lá, eu quero ir... Meu carro, eu sofri uma batida de carro, né? E eu preciso consertar meu carro. Eu vou buscar a pessoa que tem o melhor custo-efetividade. Talvez não necessariamente quem tem maior custo, mas quem tem um custo talvez um pouquinho maior e melhores resultados. Depender, eu vou o que tem mais custo, porque ele é o melhor, não tem ninguém que se compara a ele. Então, a fisioterapia baseada em evidências, ela não é só para a vida acadêmica, ela não é só para quem vai dar aula, quem vai ser pesquisador, ela é para o fisioterapeuta, né? Isso vai mudar a forma como ele pensa a sua prática, e automaticamente isso vai mudar a forma como ele atende o paciente, e a hipótese é de que os resultados sejam melhores. Respondi? Nossa, é emocionante, né? Todo mundo aqui colocando no chat, linda, inspiradora, e nossa audiência bombou. De 50 que começamos, já estamos com 89 pessoas, né? Que bom. Palestrante top de hoje. Eu queria colocar uma adenda antes da outra pergunta que você falou, perfeito, né? Só o fato dos meus gestores saberem que eu faço mestrado, tudo agora tem protocolo, né? Muito protocolo Covid, para unidade de Covid. Você faz mestrado, veja se esse estudo é bom. Me ajuda aqui no protocolo. Então, as pessoas reconhecem no meio que a gente trabalha que é importante. É importante a gente estar se especializando, né? Buscando nossa melhora intelectual. Isso é reconhecido. Às vezes, demora um pouco para remunerar. Mas no meio que a gente fica, já fica um pouco destacado, né? Agora vamos para a próxima. Deixa eu só fazer uma réplica aí falar, meu bem. Do que você trouxe, né? E isso, na verdade, tem sido oportunidades de mercado para profissionais da área de saúde, né? Recentemente eu soube que algumas colegas do programa lá da gente, elas estão trabalhando no Ministério da Saúde, estudando protocolos, elas conduzem revisões sistemáticas,
para estudar se aquele medicamento, por exemplo, para determinada condição de saúde, pode ser inserido no SUS ou não. Então, elas são remuneradas por isso, muito bem, né? E isso tem acontecido, esse movimento que Thaís apontou, tem acontecido em alguns locais de trabalho, né? Tem se criado algumas comissões, por exemplo, de pesquisa, de estudo, núcleos de estudo, para definir os protocolos. E aí, geralmente começa assim, como você falou, Thaís, é um convite informal, digamos assim, mas daí o grupo se consolida tanto que as pessoas acabam levando essa pessoa, tirando da assistência, né, e essa pessoa fica como o responsável pela educação continuada dos demais profissionais. E por que eles têm feito isso, né? Porque isso dá retorno financeiro. Vale a pena, por exemplo, para o hospital, investir nesse tipo de núcleo de estudo se ele começar a observar que a prática mudou e que isso está reduzindo os custos que ele teria. Então, eu acredito, isso não é certeza, não li nada, não está nada apoiado em evidência, mas eu acredito que esse momento de pandemia vai acelerar esse processo e que talvez no futuro próximo a gente tenha essas oportunidades de mercado, né, para pessoas que estejam preparadas, né, habilitadas para isso. Isso que você falou é muito real, né? Os planos de saúde mesmo, nas instituições privadas, eles tendem a pagar um pouco mais as terapêuticas que provam eficácia, né? Que mudam os desfechos duros, né? A fisioterapia carecia disso, mas hoje a mobilização precoce, ela reduz tempo de internamento, reduz mortalidade, e cada vez mais isso vai se inserindo mesmo no ambiente assistencial, como você ia falando. Então, nossa quarta pergunta você considera possível iniciar uma aproximação com a pesquisa ainda na graduação, para aqueles graduandos, como você falou, né? Estão aí no zero, às vezes até de finalizar o curso. Como é que ficaria isso, na sua visão? Nossa, eu super concordo. Eu acho que, assim, cada um, eu defendo isso também, sabe? Cada um está em um degrau da escada. A gente tem aqui agora 90 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem um degrau, tem um nível de conhecimento, tem um nível de habilidade que é diferente um do outro. O maior problema é você querer adiantar degraus, né? Então, o caminho, ele é passo a passo. Então, por exemplo, a gente tem estudantes de graduação aqui que devem estar escutando e pensando assim, mas eu só vou conseguir chegar nesse degrau aí que a Maria Luísa tá trazendo só quando eu fizer o mestrado e o doutorado? Não. Ao mesmo tempo, tem pessoas que talvez não tiveram esse contato com a pesquisa durante a graduação e podem pensar assim, mas então passou meu tempo, eu não tenho mais como voltar atrás? Também não, né? Não é assim. Cada um está em um nível e a partir desse nível pode buscar o conhecimento. Em relação à graduação, eu queria apoiar minha fala numa fala de Paulo Freire, né, em que ele fala assim, não há ensino sem pesquisa e não há pesquisa sem ensino. O que quer que fazeres, esses que fazeres, eles se encontram um no corpo do outro, porque enquanto eu ensino, eu continuo buscando e reprocurando, e eu ensino justamente porque eu busco, porque eu indaguei, porque eu indago, porque o tempo todo eu me indago. E eu pesquiso para constatar, e constatando eu intervenho. E intervindo eu educo o estudante e eu me educo. E eu pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e para comunicar ou anunciar a novidade. Então é isso. A graduação é esse solo fértil onde a gente pode começar a produzir a pesquisa. Claro que num nível ainda inicial, porque o degrau ainda é inicial. E o que é possível fazer, né, nesse momento da graduação, como Paulo Freire traz? Na própria disciplina, né, no próprio componente curricular que você está, você pode produzir ciência, você pode produzir pesquisa. Algumas disciplinas favorecem mais, outras menos. Mas quando você usa, por exemplo, de metodologias ativas,
ou de articulação entre aquele componente e um campo de extensão, ali você já está promovendo a pesquisa. E a gente já faz isso. Onde que a gente para? A gente não transporta o que a gente fez para divulgar, que é o que Paulo Freire encerra aí falando, né? Eu divulgo, eu anuncio. Geralmente a gente faz projetos de extensão fantásticos, com resultados fantásticos, e a gente não divulga. A gente engaveta ele, né? Apresentei lá para o meu professor, o professor me deu nota, pronto, acabou. E ali já é uma oportunidade de você começar a produzir e divulgar o seu conhecimento e promover ciência, né? Porque ciência é isso. Eu posso promover conhecimento a partir da minha experiência. Tem campos na fisioterapia que ainda são muito recentes, ainda são muito carentes. Então, antes até de se ter um ensaio clínico para comprovar o efeito, vem as etapas iniciais, né? Quais foram, qualitativamente, como foi? Os estudos, eles vão seguindo também esse processo de níveis, né? Faz sentido, tem plausibilidade e tal. Então, essa seria uma oportunidade, né? O próprio componente. E o componente, ele pode tanto ser fonte de produção de pesquisa, como ele pode ser fonte de utilização da pesquisa. Quantos de nós usamos, por exemplo, as evidências científicas para responder um trabalho, para elaborar um trabalho, ou para discutir uma temática na aula com o professor? Isso também é uma aproximação, porque ali naquele momento, quando você busca o artigo, quando você lê o artigo, quando você interpreta e traz para a aula, você está usando as habilidades da fisioterapia baseada em evidências. A habilidade de criar uma pergunta clínica, a habilidade de localizar a evidência, de interpretar a evidência, de transpor a evidência. São as etapas aí, né, da fisioterapia baseada em evidências. Uma outra possibilidade são os projetos de extensão. Só um minuto, pessoal. É só clicar aqui em enviar. Fala com a tia. Resolve lá com a tia. Gente, desculpa que o incômodo, o nome disso é home office, filhos tendo aula. Desculpa. Então, assim, a outra possibilidade é justamente usar desses campos da extensão, né, para que a gente possa produzir esse conhecimento, né? Vou desenhar um projeto de educação e saúde do ensino remoto. Pronto, lembrei. Eu tenho um núcleo de estudos em semiologia e propedêutica clínica, lá na UFSB. E a gente tinha encontros presenciais, tipo o GPS, né? Nossos encontros eram presenciais, na época a gente tinha 20 estudantes e tal. Veio a pandemia, suspendemos tudo. Ficamos um mês sem ter reunião, porque a gente não sabia para que lado a gente ia. Aí, começamos a discutir, pessoal, o que vamos fazer? Vamos ficar sem ter reunião e tal? Não, vamos tentar remoto, pelo Google Meet. E aí nós adaptamos todo o núcleo de estudos, que antes era presencial, para o ensino remoto. Esse é o nosso projeto de extensão, né? E aí a gente trouxe o tema Covid, na época em que o conhecimento ainda era muito raso, né? Foi março do ano passado, abril do ano passado. Eu acho que não vou ter desse jeito, acho que dá pra enviar, só tem que fazer. Você voltou tudo do início. Então, eu sei, então mas já tá tudo preenchido, só precisa aí. Não é. Você voltou tudo. Fala com a tia que você perdeu a prova, vai ter que fazer de novo. Eu sei, tem problema não, a tia falou isso mesmo. Desculpa de novo, gente. Então, a gente teve que fazer a gente usou o Covid para poder adaptar o nosso núcleo de estudos e a gente abriu para quem quisesse assistir. E aí foi uma experiência, foi a minha primeira experiência com ensino remoto. Pede a Letícia, por favor. E aí
foi muito rico, porque foi nossa primeira experiência com o ensino remoto. E aí eu falei, não dá para não compartilhar isso. Ai, gente, desculpa de novo. Eu tenho 3 filhos, eu falei, contei isso no meu currículo? Não contei, né? Eu tenho 3 filhos em ensino remoto. 4. Cada hora chega um aqui. Eu falei, não dá para não contar essa experiência que a gente teve, porque a gente viu que dava certo, que não dava certo. A gente viu, por exemplo, que só falar aqui não dá certo, as pessoas precisam ter casos para se ver, as pessoas precisam ouvir de experiência e tudo mais. E aí a gente falou, não, vamos escrever um artigo. E aí a gente usou do nosso projeto de extensão, a gente escreveu um artigo, esse artigo está publicado numa revista que é de pós-graduação, para pós-graduandos, e quem escreveu foram os meus alunos de graduação. Então, essa é outra experiência, né? É outra possibilidade dentro da graduação. Eu já deixo aí uma inquietação para vocês do GPF, para que pensem nisso, né? Já falei uma vez, estou falando de novo, porque é muito rico o que a gente tem aqui. A terceira possibilidade seria a iniciação científica, né? As universidades, elas têm anualmente um calendário de processo seletivo de iniciação científica, e aí vocês podem estar atentos e começar essa jornada, agora sim, vivenciando todas as etapas da pesquisa, né? Aprendendo, geralmente, a iniciação, ela vai no esquema de snowball, o orientador, geralmente, ele tem estudantes da pós-graduação, com estudantes de graduação, com profissionais. Eu vou ter que fazer a prova, o que aconteceu? Fala com tia Luli, que eu tô em reunião, que depois eu vou te ajudar. Tá, eu falo com ela depois. E aí essa seria uma possibilidade. E muitas vezes a iniciação, ela tem uma vaga, 2 vagas. Então, a outra possibilidade é vocês irem acompanhando, né, no entorno. Ou seja, já que não deu, não passei, não fui aprovado nesse processo seletivo da iniciação, quero só acompanhar, quero só estar aqui escutando, de alguma forma colaborar, e essa seria uma outra possibilidade, né? Então, essas são algumas possibilidades da graduação, de estar em contato com a pesquisa, mesmo durante a graduação, e automaticamente isso vai gerando conhecimento, vai gerando habilidade, vai gerando produção para o seu currículo Lattes, por exemplo, para que quando você chegar no momento de prestar o processo seletivo para um programa de mestrado e doutorado, isso vai fazer diferença para vocês. Eu tenho uma estudante que se formou esse ano, o núcleo que eu coordeno, ele é interprofissional, então ele tem estudantes de várias universidades. E ela participou lá com a gente, e nesse tempo do núcleo ela produziu. E aí ela fez o processo seletivo para a residência multiprofissional aqui da UESC, e o fato dela ter essas produções fez com que ela fosse aprovada em primeiro lugar, né? Então, ela começou a jornada dela aí do início. São algumas possibilidades dentro da graduação. Passo aí para você, Thaís. Super interessante. Nossa, minha quinta e última pergunta para você seria: quais são as dicas que você daria para as pessoas que querem ingressar nessa vida mais acadêmica, quer fazer este passo a passo, né? Muitas pessoas se inspiraram aqui com sua história, já se motivaram. Quais as dicas você deixaria? Então, eu acho que a primeira dica eu já falei, né, várias dicas aqui, mas a primeira vocês já fizeram, né, que foi estar em contato com pessoas que trabalham, que estudam, que estão inseridos nesse campo. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Muitas vezes, quando a gente está sozinho, você pensa assim, mas eu não vou conseguir, mas não dá certo, a pessoa já está lá na frente, para mim vai ser difícil e tudo mais. Mas quando você está em contato com essas pessoas, parece que as oportunidades vão aparecendo, né? Porque você vai vendo que é possível. Então, a primeira dica é o que vocês fizeram. A segunda dica é não ser um mero passageiro, é se tornar autônomo, né? Eu estou aqui nesse grupo com professores renomados da área da fisioterapia, né? Com colegas de profissão que já estão em programas de mestrado e doutorado, ou com colegas de graduação.
Então, o que eu posso aproveitar desta oportunidade? Como eu vou usar ela para pensar o meu plano, né? Onde que eu quero chegar? Por que eu estou aqui? Ser um mero passageiro não vai te levar, você vai escutar aqui, né? Vai aprender, mas talvez sejam palavras que depois não façam diferença. Mas quando você pensa, por exemplo, não, eu estou no GPF, e o fato de estar no GPF é para aprender, porque eu quero ou seguir uma vida acadêmica ou melhorar a minha prática clínica. Então, eu vou usar dessa oportunidade, eu vou ler os artigos, eu vou trazer para discussão, eu vou perguntar, eu vou incomodar, eu vou levantar questionamentos, né? Vou buscar mais, vou me aproximar de quem já está no programa de mestrado. E isso vai fazer com que você crie as suas oportunidades. Vocês já notaram que, às vezes, quando a gente fala assim, queria fazer uma coisa, e aí você coloca um propósito naquilo e parece que a oportunidade surge assim? Tipo, quantos de vocês pensaram antes de estar aqui e falaram assim, queria tanto aprender um pouco mais de ciência, e aí começaram a pesquisar, e no Instagram, de repente, apareceu o GPF, aí você falou assim, nossa, é isso que eu quero. Não é assim? Porque teve um propósito. Então, assim, eu acho que estar aqui é o primeiro passo, mas se tornar autônomo e usar o GPF para que você possa aprender e guiar a sua carreira é uma outra dica, né? E Thaís talvez vá falar aí no final uma atividadezinha para vocês, explicar melhor sobre o Lattes. Talvez nesse momento vocês devam ir lá no currículo Lattes e olhar assim, o que é importante aqui? Ou então assim, eu já sei que eu quero fazer o mestrado da UFBA. Como foi o processo de seleção da última vez? Quem passou? E ir no currículo de quem passou. E ver o que essa pessoa tinha para que ela tenha passado. Principalmente quem passou sendo bolsista. Porque daí você vai criar um plano, né? Eu não contei do início, mas eu tinha um plano quando eu me formei. Eu escrevi num papelzinho desse tamanhozinho e botei na minha carteira. E no meu plano tinha que eu queria fazer um doutorado até os 30. Não foi exatamente até os 30, mas foi até os 32. Então, assim, se a gente não sabe aonde a gente vai chegar, a gente é guiado pelo vento que sopra. Então, assim, eu estou aqui no GPF e eu quero ir para onde com ele? E aí vão surgindo outras oportunidades, né? De colaboração, de participação e etc. Então, essas são 2 dicas desde já. A outra é não olhar a grama do vizinho. Não mire o seu caminho pela grama do vizinho. Imagine, se de repente você quiser se comparar com alguém que já é formado há muito tempo, que já é professor há muito tempo, e você ainda está na graduação, você não vai chegar, você vai se frustrar, você vai desistir, porque vai gerar uma frustração. Então, assim, estabeleça a sua meta, o seu plano, aonde você quer chegar a partir do que você tem, e aí busque isso. E, assim, não é uma linha tão linear também, né? Eu contei a parte boa, eu não contei todos os percalços que eu tive. Tive muitos, inúmeros. E aí você vai nesses percalços desviando. Mas se você sabe onde você vai chegar, você volta para o caminho. Imagine, você está viajando de Itabuna para Salvador e você tem uma estrada. Você tem que chegar em Salvador. Mas no meio do caminho a estrada está interrompida e tem uma alternativa. Você vai pela estrada alternativa, mas você volta, porque você vai chegar em Salvador. É o seu plano. Então, essa é uma terceira dica que eu deixo para vocês. Pensem, reflitam, mas não estejam engessados. Sejam flexíveis, porque esse trajeto alternativo, muitas vezes, é para te preparar para voltar para o caminho. Eu falei, eu queria fazer o mestrado em 2008, ainda bem que eu não fiz. Provavelmente eu não teria aprendido tudo que eu já aprendi. Então, foi bom ter tido um desvio. Então, às vezes vocês pensam assim, não, mas eu quero um mestrado para esse ano, e aí não dá certo. Mas vai ser bom esse ano alternativo para você estudar inglês, para você estudar um pouco mais. Então, assim, tenha um plano, mas seja flexível. Não seja tão duro com você, não se compare o tempo todo, porque isso gera frustração e ao invés de mobilizar para, impede de ir. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica. Eu tinha rascunhado aqui. A outra dica, né? Uma vez que você tenha definido
que você quer isso para a sua vida, busque um orientador. Faz toda a diferença o orientador que você tem. E não necessariamente a área. A área, às vezes, nem faz tanta diferença. Mas, se você quer, por exemplo, se aproximar da fisioterapia baseada em evidências, busque professores, orientadores que trabalham com, pelo menos, pesquisa clínica, né, pesquisa epidemiológica. Se você buscar alguém que é da área de ciências sociais, talvez, não vai te ajudar tanto. Então, assim, busque um orientador que tenha afinidade com o que você deseja para a sua vida. Acho que tudo isso aí que eu estou falando para vocês foram pontos que aconteceram para mim de forma... Não sei se foi tão intencional, mas aconteceram. Por exemplo, quando eu resolvi que eu ia entrar em contato com a Unicid, para ver como é que funcionava lá, eu conversei com a professora que era da minha área, da área de saúde do trabalhador. E, na época, ela tinha experiência com biomecânica e estava começando os estudos clínicos. Então, para mim, fez toda a diferença estar com ela, porque eu não aprendi só sobre a pesquisa, eu aprendi também sobre a minha área, né? Mas se eu tivesse feito com o professor Leonardo, por exemplo, que também era de lá, eu teria aprendido? Teria. Ele foi orientador em outro trabalho, eu aprendi muito também sobre pesquisa. Então, assim, mas todos da área clínica, né? Eu não fui, por exemplo, para uma outra professora que tem lá, que é Sandra Freitas, que é da biomecânica. Se alguém me pedir para conduzir um estudo biomecânico, eu vou ter muita dificuldade em fazer, vou ter que estudar para coletar aqueles sinais todos, interpretar no MATLAB e tal, eu vou ter que estudar, porque eu nunca fiz isso. Então, assim, essa é outra dica. Pense no orientador, mas na minha universidade, que é particular, não tem pesquisa, não tem orientador. Procure em outras universidades. E outra coisa, talvez na sua universidade não tenha, porque talvez não houve uma mobilização do estudante para isso. Quando eu era professora da universidade particular, eu acho que eu vi alguns estudantes, ex-estudantes meus aqui, eu acho que eu vi Vitor, eu acho que eu vi Gabi, eu acho que eu vi algumas, Vanessa, né, que foram alguns estudantes. Por exemplo, Gabi Evangelista, que está aqui, ela chegou para mim no segundo semestre da graduação e falou assim, eu não sei o que você faz, mas eu quero fazer alguma coisa com você, de pesquisa. E aí ela implantou o projeto de extensão comigo, ela foi minha estagiária na indústria, ela conduziu o ensaio clínico do meu doutorado, que é o maior ensaio clínico de rodízio do mundo, né? O único, na verdade, do mundo. A gente avaliou 500 trabalhadores. Então, assim, ela tem essa expertise porque ela quis, e a gente foi montando a partir do desejo dela. Então, se você está numa universidade privada que não tem isso, procure um professor que você percebeu que ele tem alguma afinidade, e fala assim, professor, vamos fazer alguma coisa junto? Talvez isso vai ser um campo, né? E se lá não tem professor, ninguém quer, não sei o quê, procure as universidades públicas. Elas têm aberto esses campos. Vídeo exemplo do GPF, vídeo exemplo do Nesp, a gente teve seleção recente agora. Eu recebi estudantes de Alagoinhas, tem uma menina que parece que é do Ceará, enfim, de vários locais, e são estudantes, alguns de medicina, que falaram assim, na minha universidade não tem nada, eu quero aprender a fazer pesquisa, eu quero estudar isso. E aí eles estão disponíveis. E com certeza eles vão levar esse conhecimento para a área deles, talvez eles vão montar esse núcleo lá, enfim. Né? Conhecimento é uma bola de neve, a gente não para nunca. Só se a gente desistir. Então, essas são as dicas. Excelente, Maria. Eu gostaria de algum outro professor, doutor, alguém que ingressou recente no mestrado, no doutorado, de forma rápida, né, falar seu passo a passo, né, o que precisou para estar podendo ingressar, também identificar qual foi o programa que você ingressou, qual foi o passo a passo. Enquanto essa pessoa se pronuncia, eu vou falar um pouco do meu, né? Ingressei recente no programa de pós-graduação de Medicina e Saúde, da orientanda do professor Soeto e co-orientanda de Rodrigo. Então, assim, foram 2 anos, não foi algo do GPF e pronto. Era da Universidade Federal, eu vim da Baiana, que lá
das poucas universidades aqui de Salvador que é particular, tive uma pesquisa muito grande. Então, desde o já era bolsista CNPq, fazendo esse caminho, né, que a professora foi decidindo, então, na graduação, por publicar 2 artigos. E tive esse feliz encontro de estar no GPF. Então, durante esses 2 anos, eu fui inserida, né, não conheci os projetos, fiquei muito apaixonada pelo projeto de doutorado do professor Rodrigo, que é muito minha área de atuação dentro de hospital, mobilização precoce, algo que a gente trabalha essencialmente. E fui colando dados, conhecendo, também estava logo que eu me formei, né? Então, estava um pouco crua as duas coisas, tanto na assistência quanto na pesquisa. E foi uns 2 anos assim, como a professora falou, em seus percalços, mas foi muito bom, porque endurecemos muita coisa, o pensamento crítico corroborou muito a prática assistencial. Eu, na minha ausência, falava uma coisa ou outra com o diarista do serviço, porque eu via muito isso, né, nas coletas de dados, e eu sempre lembro que eu falava, quando é que eu vou fazer essa seleção de mestrado? Ele virava para mim e falava assim, tenha calma, uma coisa ótima, né? Tenha calma. Vamos estudar inglês, tem que ter o inglês. Antes do projeto, vamos dar uma lida na literatura, mas as coisas vão acontecendo e foram se organizando, né? Apesar da minha ansiedade, eu lembro, eu não falo a língua, mas eu tive que correr atrás do inglês. Para o PPGMS em específico, a gente precisa também pontuar além do projeto, né? Que às vezes a gente acha que é só procurar orientador e o projeto, mas não, tem a questão do inglês. É importante fazer uma matéria de aluno especial, né? Pegando a disciplina dentro do programa que você e seu orientador já estão vendo. Se inserindo nesse ambiente de coleta de pesquisa, porque precisa de uma certa habilidade, né? Às vezes é um grande desafio para quem trabalha em TI, porque eu lembro que eu tive que abrir mão, na época, quando eu entrei no GPF, trabalhar em 3 empregos. Eu tive que abrir mão de 2 empregos para poder estar entrando na pesquisa. Aí eu lembro, né, que o professor Cássio, que foi uma das pessoas que me encaminhou para o professor Mansueto, ele também é meu orientador, ele falou assim, são 2 passos para trás para dar um na frente naquilo que você quer. Isso me marca até hoje, né? Lá, quando ele conversou comigo de forma bem informal, e foi exatamente isso. Eu sabia o que eu queria, eu sempre quis estar ingressando nessa área. Então, assim, eu tive que abrir mão de 2 empregos para poder ter tempo para estudar, para fazer coleta de dados. E continua assim, né? Continua em emprego só, pegando as matérias do mestrado, vamos retornar com a coleta de dados. É todo um processo, né? Eu acredito que a primeira coisa é você saber o que você quer. E tá feliz com sua escolha. Porque o salário, né, não tá a mesma coisa de ganhar em 3 empregos, mas eu estou muito feliz assim, com a minha escolha. E deixo aí para algum outro professor, doutor, que quiser também contar um pouquinho da sua experiência, antes da gente abrir para as perguntas para o público, tá bom? Se poderia. Pode falar, Caroline. Você levantou a mão. Caroline, Eu vou você falar quer um falar? pouquinho. A Caroline Pronto. quer falar? Que ela levantou a mão. Uma Pronto. coisa que eu acho muito importante, né? Assim, tá de parabéns, né? Tudo que foi abordado, excelente isso daí. A gente tem que se inspirar mesmo, tem que estar procurando pessoas mais experientes. Mas uma coisa que eu venho prestando atenção, uma coisa muito importante, é sobre iniciativa, né? Eu acho que às vezes tem coisas que viram moda, né? Virou moda ingressar num curso de graduação, né? A gente, com o passar do tempo, né? As famílias começaram a pressionar as pessoas. Não, você tem que ter uma formatura, você tem que formar. Eu acho que há algum tempo também já começou essa questão de moda de pós-graduação, então tá todo mundo, vamos entrar na pós-graduação. Mas será que é realmente isso que eu quero? Se você quer, se é isso que você quer, né? Não vá só pela moda, porque você vai melhorar sua carreira, você vai, enfim, tudo que já foi discutido aí, tudo é muito importante, tudo é uma realidade, né? Ter ingressado na pós-graduação, por exemplo,
muda as vidas das pessoas, né? A professora Maria Luísa já apontou, a Thaís já apontou, outras pessoas vão falar aí também. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem registrado, isso é iniciativa, né? Não é, vou me pós-graduar porque vou me pós-graduar. Não é isso. A gente precisa entender, né? Como dizia o grande filósofo Tio Ben, o tio do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, na medida que eu me aproximo de um grupo de pesquisa, na medida que eu ingresso no programa de pós-graduação, na medida que eu tenho uma bolsa, eu tenho uma responsabilidade social muito grande. Então, a gente precisa ter esse compromisso, né? Precisa ter esse compromisso, o compromisso com o estudo, o compromisso com o outro. Então, preciso ter o compromisso com o grupo para que as coisas possam funcionar. Não adianta só eu dizer, entrei no programa de pós-graduação, então vou tentar entrar no programa. Quando na realidade, a professora Maria Luísa falou aí, perfeito, né? O título ele não vai valer muita coisa, não. É muito mais a caminhada, o processo, a construção, né? O que você deixa de resultado, aquele aprendizado que você vai ter. Então, para que isso ocorra, é preciso ter iniciativa. Eu não posso estar passivo dentro do processo, né? Preciso ter iniciativa. Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso lá no grupo do WhatsApp, né? Eu venho fazendo algumas provocações em algumas postagens lá no Instagram, porque às vezes eu percebo isso, né? As pessoas, né? Isso vem acontecendo ano a ano, é sempre uma conversa que eu tenho com o professor Mansueto. Todo mundo tem interesse, todo mundo manda mensagem, todo mundo procura, mas passa-se o ano todo, a gente começou propositalmente a discutir isso no início do ano passado, e agora nós estamos discutindo isso no início desse ano, e infelizmente, às vezes, muitas pessoas vão deixar para a última hora fazer um projeto, para a última hora se preparar. Abriu a seleção, aí faltando 15, 20 dias, aí é uma loucura tentando ingressar. Então não é assim um processo, né? É um processo que envolve planejamento e iniciativa. Preciso mostrar a que veio. Tá certo? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente anotar no nosso planejamento. Poxa, preciso ter iniciativa, preciso me aproximar de pessoas mais experientes, preciso produzir, preciso melhorar meu currículo, preciso estar forte dentro do grupo, preciso trabalhar para que essa construção ela seja positiva, né? E vamos supor, se o seu objetivo for ingressar agora no final do ano, vamos fazer uma jornada bonita, vamos ingressar. Se você já está dentro, vamos tentar contribuir, vamos tentar crescer com as coisas que são necessárias dentro de um grupo, porque aí fica mais leve para todo mundo, as coisas vão acontecer com um impacto, com certeza, muito maior. Tá bom? Parabéns aí pela abordagem de vocês, está excelente, estou adorando. Obrigada, Rodrigo. Malu, vou abrir agora para as pessoas perguntarem, né? Vocês podem ficar à vontade, tanto no chat, quanto também levantar a mão, eu vou direcionando. E Yudi Reine, ela já botou uma pergunta aqui. Qual a possibilidade de sair da graduação e ingressar no doutorado? Tem essa possibilidade? No doutorado? Sim, já direto. Pelo que entendi foi isso. Eu não sei se o programa da UFBA faz isso, mas alguns programas, eles têm essa possibilidade, sim, de ingressar no doutorado direto. Só que existem alguns requisitos para isso. A sua nota de graduação precisa ser impecável, ou seja, você tem que ter notas altas, 10, 9 e alguma coisa, e você precisa ter produção. Quer dizer, você já precisa ter, no momento da sua jornada de graduação, já ter participado, de algum modo, de outros estudos. Então, nesse caso, o orientador, para alguns programas, ele pode tomar a decisão de matricular no doutorado direto. São casos excepcionais, não é a regra, né? E não são todos os programas, mas é possível. Como eu disse, eu não conheço da UFBA, acho que vocês podem falar melhor, mas lá na Unicid isso é possível nesses casos excepcionais. Queria aproveitar aí, né, a fala da professora Maria Luísa, até para complementar isso. No Brasil inteiro existem as diferenças e os requisitos de cada programa. Não existe uma regra muito bem definida, né, para acesso a mestrado ou a doutorado. Inclusive, né, do ponto de vista dos requisitos. A gente tem orientado, obviamente, o caminho de vocês
no sentido, né, de produzir, de se engajar, de participar, de entender sobre pesquisa para depois pleitear, né, o acesso aos programas, mas cada programa ele tem critérios bem definidos para acesso tanto ao mestrado quanto ao doutorado. Nada impede, do ponto de vista da legislação nacional, de um profissional, de uma pessoa adentrar diretamente no doutorado, independente de mestrado. Então, não é um requisito obrigatório do ponto de vista da legislação que nós temos no Brasil. Entretanto, poucos programas, né, ou alguns programas, eu diria assim, nem poucos, alguns programas, eles colocam pré-requisitos, por exemplo, de você apresentar um título de mestre para concorrer a uma vaga de doutorado. Já outros programas não. Aí vai incluir outros requisitos. Os requisitos mais comuns para acesso aos programas de pós-graduação incluem, né, a proficiência na língua estrangeira, então já é uma coisa para aqueles que estão interessados em ingressar em uma pós-graduação, né, a formação, a compreensão na língua inglesa. A gente fala formação, obviamente não é uma formação completa, mas no mínimo um bom entendimento e leitura, né, porque a grande maioria da literatura ela está na língua inglesa, então a importância aí, né, da proficiência na língua, principalmente para leitura, interpretação de texto. Para mestrado e doutorado, aí além disso, normalmente, né, pensar nos projetos que vocês têm interesse. Alguns programas exigem, né, que o aluno já esteja com o projeto em andamento, significa que não dá para entrar para depois, né, construir projeto, então muitas vezes você já tem que ter um projeto certo, mas isso também não é regra, varia de programa para programa. E a produção científica. Então, acho que talvez seja o ponto mais forte hoje, talvez, né, uma exigência comum aí de diversos programas de pós-graduação, que é você já ter produção científica. Isso significa que o ideal é que vocês participem da construção, da formulação e da publicação de artigos antes de tentar a seleção, porque isso provavelmente ou é um requisito ou é um diferencial em termos de concorrência. Então, alguns programas, por exemplo, não exigem que você tenha um artigo publicado, mas quando você vai para a concorrência do programa, e aí você está concorrendo com 10, com 15 pessoas por vaga, aí você muito provavelmente vai entrar ou não em algumas situações se você já tiver publicação, porque isso vai pontuar mais no seu currículo e isso vai lhe diferenciar dentro do processo seletivo. Então, eu diria, né, que mesmo não sendo requisito obrigatório, a produção científica prévia é um requisito importante para a seleção dos programas, seja de mestrado, seja de doutorado. Óbvio, né, e os requisitos e as exigências para o doutorado são maiores do que para o ingresso no mestrado. Mas não existe uma obrigatoriedade de ter um para o outro, não. Claro que isso depende, como eu falei aí, dos requisitos de cada programa de pós-graduação. Não existe uma uniformidade nesses requisitos. Então, olhem, né, busquem, pesquisem, como a professora Maria Luísa colocou aí para vocês. Vocês pesquisem os orientadores, pesquisem os programas, vejam os requisitos, vejam os processos seletivos anteriores, que isso vai dando um norte, uma direção para todos vocês, no caso daqueles, né, que pretendem adentrar aí no programa de pós-graduação, até porque temos muitas pessoas aqui que já têm mestrado ou já têm doutorado e sabem muito bem já como foi todo o processo para esse ingresso. Eu vou fazer uma continuidade aí na fala do professor Mansueto, né? E já pegando o link com o que Rodrigo trouxe. Existe uma razão para que o orientador tenha alguns cuidados. E aí tem o ponto-chave da iniciativa, né? O programa, ele é avaliado a partir da produção do estudante, desde a sua entrada até a sua saída, né? Então, se de repente você arrisca o ingresso de um estudante que você não conhece, não sabe se ele vai dar continuidade, isso é muito ruim para você enquanto orientador e para o programa, né? Então, essa palavrinha iniciativa, né, determinação, foco, elas fazem toda a diferença, porque isso vai contar para você, né, individualmente. Eu disse para vocês, né, na questão
o quanto que isso, e Thaís também trouxe, né, do exemplo da questão de ser bolsista, mas isso vai contar para o seu orientador, porque o papel do orientador é formação de recursos humanos, é o que está acontecendo aqui, né, esse é um dos critérios que é avaliado, e o outro é a produção. Então, isso explica, inclusive, por que às vezes vocês podem olhar e vocês veem lá no currículo o orientador, quando você vai assim, eu quero fazer o programa de mestrado e eu vou ser orientada pelo professor Mansueto ou pelo professor Rodrigo. Aí você vai lá, abre o currículo, aí você vê lá, vou trazer o exemplo de Thaís, nem sei se é real, tá, Thaís? Aí você vê que, por exemplo, Thaís foi aluna de iniciação, né, fez várias coisas durante a graduação, depois ela foi para o mestrado, e depois ela foi para o doutorado. Isso geralmente acontece, estou profetizando já, isso geralmente acontece porque naquele momento esse estudante ele teve a iniciativa, ele cumpriu com o que ele fazia, ele assumiu a autonomia e aí ele vai seguindo as etapas. E vocês podem ver outros que apareceu na iniciação e nunca mais voltou para o currículo daquele orientador, porque foram pessoas que acharam que seria interessante, né? Mas no primeiro obstáculo desistiram do processo, né? Na primeira dificuldade, na primeira limitação, falaram assim, isso aqui não é para mim, então eu não quero mais. E eu não contei dificuldades, existem várias, pessoal. Eu falei, eu sou mãe de 3 filhos, eu fiz doutorado com 3 crianças e trabalhando em 2 lugares. Então, assim, imagine. Então, vontade de desistir dá o tempo todo, mas manter o foco onde você quer chegar é importante e a iniciativa é ponto-chave, como o Rodrigo colocou. Passo. Uma pergunta, pode ser tanto o professor Mansueto, o Rodrigo também está maluco. Muitos alunos já chegam no grupo de pesquisa e já tem, né, os doutorandos, que têm seus projetos. Mas se esse aluno quiser vir com o projeto dele, isso é possível? É aceito? Tem essa possibilidade? Eu ou Mansueto? Fiquem livres, os dois podem responder. Pode ir, Maria. Eu estou aqui respondendo uma pergunta do chat. Tá. É possível, desde que essa proposta de projeto ela esteja em alinhamento com a linha... Geralmente, tá, pessoal? Ela esteja em alinhamento com a linha de pesquisa do orientador, né? E ela traga uma grande relevância. Cada orientador, ele trabalha de um modo, né? Tem seu esquema de trabalho e etc. Eu vou falar no meu caso, né? No meu caso, geralmente, se o estudante trouxe... Eu tenho as 2 situações. Então, a situação que o estudante segue a minha linha, o que eu já estou fazendo, e aí é nesse esquema de snowball, um vai entrando e vai dando continuidade no projeto que já existia e tal. E eu tenho a situação que o estudante traz. Então, o que eu vou fazer é, a partir da ideia que esse estudante traz, verificar se ela tem viabilidade, né? Se ela é uma pergunta de pesquisa interessante, se ela traz inovação, se ela é publicável, né? Qual a contribuição vai trazer para a área. Meus estudos eu sempre penso assim, em que isso vai contribuir para os meus colegas? Não é um estudo para ficar na gaveta, não é um estudo só por fazer, eu quero saber em que ele vai contribuir. Se houver tudo isso, se tudo isso for respondido, beleza, a gente segue. Algumas coisas podem ser adaptadas, mas a gente pode seguir com a ideia do estudante, né? Então, assim, tem essas 2 possibilidades, mas cada orientador trabalha de uma forma, né? Geralmente, como são 2 estudantes, às vezes 3, você acaba tendo possibilidade de seguir aí nesses 2 caminhos. Ótimo. Tem uma outra pergunta também, né? Achei até interessante. A partir de qual semestre do doutorado de científica com maior carga horária livre para conciliar com o trabalho? Isso é possível? Eu acho que depois que ele defende, na verdade, depois que ele publica os artigos. Então, assim, eu terminei meu doutorado, eu fiz meu doutorado em 2 anos. Eu não fiz doutorado direto, mas foi como se fosse. Porque eu fiz o mestrado eu terminei dentro dos 2 anos. Eu adiantei meu projeto no intervalo, quando a universidade ainda não estava pedindo doutorado. Então, eu já escrevi, já passei pelo comitê de ética, e quando eu entrei, eu já coletei dados.
Então, eu fiz em 2 anos. Mas eu me libertei, tipo, encerrou o trabalho do doutorado, acho que 1 ano e pouco depois, quando o meu último artigo da dissertação foi aprovado. Até então, você trabalha nele, porque você manda o artigo, submete, aí tem rejeição, aí você vai para outra revista. Aí a outra revista avalia, o revisor pede correção, você volta, faz correção, depois você volta. Então, assim, acho que livre, depois que você aprova os artigos. Tem uma outra pergunta também de Darton. Profissionais podem ingressar também na iniciação científica ou apenas estudantes? Pelo menos na minha universidade, a iniciação remunerada, ela precisa ter vínculo de matrícula, tá? Então, assim, aqui tem que ter vínculo de matrícula para ter a bolsa. Mas você pode participar, por exemplo, dos núcleos de estudos. Então, eu tenho um núcleo de pesquisa, né? O meu núcleo de estudos, ele criou uma base que é o núcleo de pesquisa, que a gente faz pesquisa clínica em algumas áreas, da medicina, da fisioterapia e tal. Então, nesse núcleo, eu posso receber profissionais para apoiar, só que ele não vai ser bolsista. Ele é voluntário. Mas ele participa, eu tenho 2 fisioterapeutas, eu acho. E aí eles participam de tudo, das discussões, da coleta de dados, do planejamento do projeto e tal. Eu gostaria que o professor Mansueto também falasse um pouco sobre essa pergunta de Darton, né? O profissional pode ingressar também na iniciação científica ou apenas estudantes? Como é a realidade do programa daqui? Thaís, eu não te escutei direito. Qual foi a pergunta? Profissionais podem ingressar também na iniciação científica ou apenas estudantes? Na verdade, como a professora Maria Luísa colocou, do ponto de vista, né, de iniciação científica, vinculada aos programas da universidade, por exemplo, como os bolsistas de PIBIC, né, que é um dos programas de iniciação científica comuns, normalmente isso exige, né, o vínculo com a universidade. Então, as próprias universidades, elas abrem, né, esses trabalhos de iniciação científica e editais específicos com seleção e remuneração, porque aí se ganha uma bolsa. Aí, nesse sentido, né, a exigência é que os alunos estejam vinculados à universidade. Mas nada impede de você fazer iniciação científica, né, e aí, obviamente, como a doutora Maria Luísa também colocou aí, não é uma questão formal de participar desses editais da universidade, mas fazer iniciação científica dentro de um grupo de pesquisa, com algum trabalho, com algum tipo, né, de atividade que esteja sendo desenvolvido. Se vincular a alguma pesquisa, por exemplo, participar de ações de coleta de dados, de construção de projeto, enfim, é possível fazer independente de estar vinculado a um programa oficial da universidade. Para esses programas de PIBIC que são oficiais, aí realmente é a necessidade do vínculo do estudante com a universidade. Certo. Carol e Alice têm a mesma pergunta. É interessante estar primeiro como aluno especial em um programa de mestrado? Isso possibilita uma facilidade maior no ingresso? Mais uma vez, né, não existe uma regra, porque eu entendo as dúvidas de vocês, mas lembrem-se sempre, cada programa, existem diferentes programas dentro da universidade. Então, né, existem programas em instituições, universidades, e dentro da própria universidade existem programas de pós-graduação que têm requisitos diferentes. Então, o requisito de um programa, às vezes, não vale como requisito para outro programa. Quando a gente fala, normalmente, a gente dá orientações de forma geral. Tá? De forma geral, participar como aluno especial já é um bom caminho. Não, obviamente, não vai garantir o acesso, mas alguns programas contabilizam em termos de pontuação na seleção a participação do aluno como, né, aluno especial de disciplinas da pós-graduação antes da seleção. Então, se você participou como aluno especial, quando você for avaliado numa seleção oficial, aquela sua participação será pontuada. Assim como eu falei, que é o requisito que talvez pontue mais, que faça diferença na seleção, que é a produção científica.
Eu vejo hoje que na maioria das seleções, quem já tem artigos publicados leva vantagem de quem não tem artigo publicado, principalmente se o artigo publicado for em revistas de alto fator de impacto, ou seja, revistas internacionais de boa qualidade. Isso sim faz um grande diferencial. Os programas que eu oriento, isso tem sido marcante a diferença, né, em termos de seleção daquelas pessoas que têm artigo publicado e quem não tem. Então, às vezes, você é aprovado nas primeiras etapas, né, faz a prova de proficiência de língua inglesa, faz as provas iniciais, e quando vai para a parte final, de análise de currículo, entrevista, que, né, você não tem produção, não tem artigo publicado, a sua pontuação às vezes fica mais abaixo do que outros, e às vezes isso impede o acesso aos programas. Então, eu diria tranquilamente para vocês que, além do domínio da língua inglesa, ter produção científica hoje é um requisito que faz diferença na seleção para ingresso nos programas de mestrado e doutorado. Eu queria complementar. Falou. Não, tá, depois eu falo. Não, eu só queria fazer um complemento, né, sobre essa questão de fazer disciplina especial. Eu falo por experiência própria. Foi muito bom, principalmente para eu sentir como seria o programa. Porque às vezes a gente vai achando que é algo parecido com a graduação, mas eu senti que era, não vou dizer que seja muito complicado, né, mas que me exigiria uma certa atenção, um certo tempo para estudo. Se eu fosse realmente, né, ingressar no mestrado, eu não poderia, por exemplo, ter aquelas matérias como segundo plano, me organizar de qualquer forma, não. Isso me amadureceu para eu me estruturar. Se eu ingressar, eu estou vendo que as matérias, olha, tem um ritmo diferente, não tenho muito conhecimento em X coisas, vou ter que me organizar prévio para estudar. Além de pontuar no Barema, como o professor mesmo citou, me alertou muito quanto a isso. Eu indicaria, né, quem pode sempre fazer. 2 vezes no ano, né, cada semestre abre, tanto PIO, CPGMS, eles abrem em aluno especial, é uma atividade bem interessante para estar se fazendo. Eu queria só ir na linha do que o professor Mansueto trouxe, né? Se você usar, não só para conhecer, como o Thaís colocou, conhecer a dinâmica do programa, porque isso vai te dar condição no momento da entrevista, se preparar melhor, né? Ou no momento da prova e tudo mais. Mas também é um momento que talvez possa ser usado para o que o professor Mansueto colocou, porque isso é o que pesa, né, da produção. Então, se você ingressa como aluno especial e a partir dessa oportunidade você se engaja para ser voluntário, para produção, para participação em algum projeto de pesquisa, vai ser importante no momento da seleção, né? Então, usar esse contato inicial para já fazer esse gancho seria interessante. Mas, também já pegando um gancho aí com o que o Rodrigo falou, o próprio GPF pode ser esse momento, né? A gente vai ter aí as equipes, e as equipes vão produzir alguns materiais, e por que não transformar esses materiais que foram produzidos em algum artigo, né? Em alguma publicação. Então, assim, é aquela questão da iniciativa, né? Eu estou aqui, então, como que eu posso transformar essa oportunidade para melhorar o meu currículo, para melhorar meu aprendizado? Eu queria só complementar, obviamente já está chegando próximo aí ao nosso horário, para também não tomar o tempo final aí, para vocês conduzirem o fechamento. E ver, gente, que prestem bastante atenção. Fazer uma seleção de acesso a um programa de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, é fazer uma seleção de um concurso. E, obviamente, se você quer passar no concurso, você tem que se preparar. Muitas vezes, as pessoas não têm um bom entendimento nesse sentido. Aí, quando chega, que abre o edital, lá no final do ano, muitas vezes, né, que a maioria dos programas só abre no final do ano, tem alguns que abrem até no meio do ano, mas normalmente é mais no final do ano. Aí, a pessoa quer fazer a seleção. Aí, a pergunta que a gente sempre faz, você se preparou para fazer essa seleção? Se amanhã você vai fazer um concurso público, seja ele qual for, você vai chegar lá na hora da prova e fazer a prova sem ter se preparado? Então, fazer um mestrado ou fazer um doutorado é exigido que você se prepare antes, que você, né, tenha toda uma formação, que você tenha buscado, que você tenha todo esse entendimento do que foi falado de forma prévia,
para quando chegar no processo de seleção, você estar preparado. E essa preparação, gente, não acontece em 10, em 15, 20 dias, no momento que sai o edital. É uma preparação que vocês têm que ter de forma muito antecipada. Então, nesse sentido, pensem que é um concurso, é uma seleção. E que para que a gente passe uma seleção, a gente tem que estar preparado. Se preparar em termos de pesquisa. Se você vai fazer um concurso profissional, você está buscando uma vaga de trabalho profissional. Não existem exigências para isso? Vocês não fazem cursos profissionais, por exemplo, cursos em áreas, curso de técnicas fisioterapêuticas, de tratamento, enfim, vocês não fazem isso no cotidiano de vocês? Em pesquisa é a mesma coisa. Vocês precisam fazer cursos voltados para pesquisa, como a gente deu ali, né, aquela exigência inicial de vocês fazerem um curso lá da epidemiologia, e já dizendo que existem diversos outros cursos livres, gratuitos aí para vocês fazerem, e além disso, busquem fazer a formação. Busquem fazer os cursos, busquem ler, busquem estudar sobre pesquisa, porque é um processo seletivo, como seria um processo seletivo que vocês fariam para qualquer trabalho profissional. Então, exige uma preparação, exige uma formação em pesquisa. Obviamente que os programas eles vão reforçar essa formação com disciplinas específicas relacionadas à pesquisa, mas a intenção dos programas é que a gente receba um aluno que já tenha uma noção, que já tenha uma preparação e que possa ser aprimorada ao longo do programa. Então, pensem, né, no mestrado, no doutorado, como, né, um processo seletivo, como qualquer outro que vocês fariam e que vocês precisam se preparar para fazer e realizar. Grande abraço a todos aí, já estamos chegando quase próximo ao nosso horário. Certo. Por conta disso, né, para não tomar muito tempo, só a última pergunta, né, vou direcionar a professora Luísa para estar respondendo. Programas de pós-graduação no exterior têm mais peso no currículo? Qual seria um exemplo dentro do campo de fisioterapia? Isso tem diferença fazendo no exterior ou não, Lu? Não, assim, do ponto de vista de certificação, não, né? Do ponto de vista de qualidade de formação, muitas vezes não. O que vai diferenciar é o conhecimento e a habilidade extra, assim. Você vai para um outro país, você vai ter acesso a uma outra cultura, né? A outros conhecimentos que ali talvez sejam diferentes do nosso país. Você vai conhecer outras pessoas, e aí talvez seja o grande ponto-chave, não para fazer totalmente lá, mas de repente um mestrado, um doutorado sanduíche, que é a possibilidade de colaboração. Isso faz diferença, né? Então, assim, você ter uma rede de colaboração internacional faz diferença no alcance, às vezes, do seu artigo, né? Da divulgação do seu artigo. Eu posso trazer... Essa é a minha impressão, tá? Professor Mansueto pode complementar aí. Mas, por exemplo, a minha tese de doutorado, ela foi co-orientada por um professor da Universidade de Harvard, que é um pesquisador super conhecido na nossa área. E, assim, isso fez muita diferença para a citação dos meus artigos, que aí é outro ponto, né? O professor Mansueto trouxe que não é só produzir qualquer artigo, é produzir artigos de qualidade que geralmente serão aceitos por revistas de maior fator de impacto, porque isso e internacionais, porque isso gera citações, e aí, na verdade, essas citações que são contadas, né? O quanto que seu artigo conseguiu impactar, ser lido, alcançar outras pessoas. E, às vezes, você fazer um mestrado, um doutorado em outro país, gera essa rede de colaboração, de conhecimento internacional, e isso facilita o alcance do seu artigo. Até assim, você está aqui, produziu algo, mas você estudou com um grupo da Austrália, por exemplo. E aí lá você tem alguns colegas, você compartilha com o artigo que você fez, e ele vai compartilhar com outras pessoas, e eles vão usar e vão citar. Esse é um ponto. O outro ponto é se o programa que você escolher para fazer, e isso não depende se é no Brasil ou se é fora do Brasil, né? Se ele é um programa de qualidade, se ele tem essa linha, a expertise dos professores, dos orientadores que ali estão, né? O quanto que eles vão trazer de contribuição para você. Eu acredito que hoje a gente
tenha uma transformação dos programas de pós-graduação da reabilitação, das ciências da reabilitação ou da fisioterapia. Porque a gente está no momento em que esses pesquisadores que estão lotados nos programas também fizeram esse movimento da pesquisa clínica, né? Se desvincularam, às vezes, da sua formação lá do passado, que era ciências básicas e sociais. Então, eles já estão trazendo isso, e isso tem mudado toda a dinâmica dos programas que hoje estão, né? A gente vê isso pela participação aí na ABRAPG, que reúnem esses professores e pesquisadores da pós-graduação da fisioterapia. Então, eu acho que a diferença seria nessa direção. O professor Macedo pode complementar ou discordar? Eu diria que é bem nesse caminho aí. Tá? Não é se o programa é do exterior ou é do Brasil. O que importa é a qualidade do programa. Você tem muitos bons programas aqui no Brasil e bons programas fora, tá? Claro, como a professora Maria Luísa colocou, se você sai do país, vai ver, você vai ter outras habilidades, outras coisas que podem ser interessantes, mas não no sentido, né, de ser um melhor ou um pior programa. Aí, do ponto de vista de concurso, outras coisas mais que a pós-graduação poderia, né, fazer diferença, né, não faz nenhuma diferença nesse sentido aonde você fez. O importante é você ter o título. Para o seu conhecimento, construção de habilidade, aprendizado, né, envolvimento com pesquisa, a qualidade do programa e mais ainda, né, reforçando aí o que a professora Maria Luísa colocou, né, que vocês identifiquem orientadores, pessoas dentro desses programas que tenham capacidade, né, qualidade e que possam ajudar vocês nesse sentido. Então é bom e é importante ver a experiência também dos orientadores para aquilo que vocês desejam fazer e a linha que vocês vão seguir. Então, quando acessarem os programas, é importante também que vocês analisem, né, a formação dos orientadores, o currículo desses orientadores, que daí vocês vão ver. Infelizmente, a gente vê alguns programas de pós-graduação, né, no Brasil, né, que a gente vai olhar alguns orientadores, e são orientadores que muitas vezes não têm experiência nenhuma. E aí, às vezes, você vai ingressar naquele programa e muitas vezes vai ter até dificuldade de finalizar o programa, quando esses programas, por exemplo, exigem que sua pesquisa seja publicada para que você tenha seu título ao final. E a gente tem visto muito isso, inclusive na UFBA, em alguns programas. Então, por isso é importante que vocês tenham esse cuidado. Às vezes o aluno faz a pesquisa, não foi bem orientado, tem dificuldade ao final para publicar o trabalho, e como alguns programas exigem que você publique o trabalho para que você possa receber ao final o seu diploma, eu tenho visto alguns, né, mestrandos e doutorandos aí com dificuldade de receber o diploma do mestrado e doutorado, porque não conseguem publicar, porque infelizmente às vezes a orientação não foi boa. Tá? Então depende muito desses requisitos, da qualidade do programa e da qualidade dos professores vinculados a esse programa, é algo que vocês precisam ter uma atenção importante. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença, né, de Maria Luísa. A gente fez esse momento descontraído dela, que é uma pessoa super criativa, a ideia foi dela. Super criativa, simpática, né? A gente fez esse momento mais descontraído, como uma entrevista, né, para poder estar falando desse tema que às vezes está um pouco polêmico, mas de forma tão leve, né? Ela trouxe esse conhecimento, essa experiência de vida para nós. Então, agradeço muito, Luísa, sua participação, também a colaboração de todos, através do chat, do professor Monsueto e o Rodrigo também, por estarem contribuindo com nossa palestra de hoje. E, né, eu tenho uma atividadezinha bem legal, né? Eu vou estar aqui apresentando na tela para vocês. Muito obrigada, viu, Thaís, pelo convite, foi ótimo. Eu espero que, de alguma forma, tenha inquietado vocês. Com certeza. Eu não sei se vocês estão vendo aqui na minha tela o site da plataforma Lattes, né? Então, como incentivo, também nos inspirando na fala de Luiz e dos outros, é muito importante a gente ver o que nós já temos, né? O que o nosso currículo hoje oferece, o que tem. Então, assim, para aqueles que não conhecem o currículo Lattes, eu vou estar colocando tanto um vídeo curto, né? Acho que não passam de 10 minutos, com passo a passo de como preencher o Lattes, e também um passo a passo da Universidade de São Paulo, a PUC, que ela vai mostrando como a gente preenche. E para aqueles que já têm a missão de atualizar, é muito importante estar atualizando esse currículo,
botar uma mensagenzinha logo inicial, né, que é o resumo, vocês vão ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Maria Luísa, vou botar o meu. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas aí qualquer dúvida, vou botar de uma pessoa aqui aleatória, só para a gente ter noção, né? Nosso resumo pessoal, como se fosse um currículo normal mesmo, apresentando quais são as nossas habilidades profissionais e acadêmicas. E ao longo do currículo Lattes tem cada proposição para a gente responder no lugar que publicou, se já apresentou em congresso. Então, esse currículo, a plataforma Lattes dá esse direcionamento e também vou estar colocando 2 materiais para a gente estar preenchendo e atualizando, tá certo? Lá no grupo. Então, mais agradeço a todos a participação e até a próxima sexta. Se Rodrigo e Monsoito quiserem falar mais alguma coisa, podem falar. Só agradecer, foi excelente e inspirador. Parabéns. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É Kátia. Hoje eu fiquei um pouquinho ausente porque eu também estou assistindo aula aqui pelo celular. Em breve vamos estar disponibilizando a divisão dos grupos, tá? A gente vai enviar um link no grupo do WhatsApp, lá vocês vão ter acesso quais são os grupos que vocês farão parte das atividades, da produção do vídeo e da produção do protocolo da revisão sistemática, tá bom? Então, pessoal, está finalizado. O link da frequência de hoje está aqui no chat. Vocês não esqueçam de preencher a presença. Um Thaís, bom eu acho que o dia. pessoal não me ouviu não, né? Tava meio baixo mesmo, Melhorou até eu tive agora? dificuldade. Melhorou. Repassa o recado. Pronto. Ó, pessoal, desculpa, pensei que vocês tinham me ouvido. Então, eu vou estar passando daqui para domingo o link, né, no grupo do WhatsApp dos grupos dos trabalhos, tá bom? Aí vou mandar para vocês vão analisar direitinho. Se quiser mudar de grupo, tem que sinalizar. Vocês vão construir também um tema para o vídeo, para a produção do vídeo de vocês. E também tem outra atividade que é o protocolo de pesquisa da revisão sistemática, né? Estarei passando para vocês dar uma olhadinha para ver quais são os grupos. Tentamos equilibrar, né, o grupo desde pessoas com muita experiência para as pessoas que estão iniciando agora. E é isso. Mais alguma informação a gente compartilha lá no grupo, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau.